Vamos lá então, galera, nessa questão. A prova de física começa na questão número 8. A questão número 8 é uma questão sobre gravitação. O que a gente vai precisar recordar aqui? Para eu determinar a força gravitacional, eu vou precisar da constante da gravitação universal, vou precisar da massa de um astro, a massa do outro astro, dividido pela distância que separa o centro de massa deles. Vou chamar só de Dzinho para não confundi-los, tá? Então, é essa expressão que nós vamos trabalhar, ok? Vamos ver o que o problema nos traz aqui. Uma equipe de exploradores espaciais encontrou dois novos planetas no sistema solar distante do nosso. O planeta A possui uma massa, vamos grifar aqui, ó. Massa de A, não só grifar, vamos anotar. Massa de A, 2 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E um raio igual a 4 vezes 10 a sexta metros. Enquanto que o planeta B, ele tem uma massa igual a 1,5 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, ok? Então, determinamos não, né? Anotamos o valor da massa de A e a massa de B. E um raio de 2 vezes 10 a sexta metros. Esses planetas estão orbitando circularmente em torno de uma estrela. Essa estrela tem uma massa de 1 vezes 10 a 30 quilogramas. A distância do centro da estrela até o centro do planeta, A, vale 1 vezes 10 elevado a 11 metros. Vamos anotar isso aqui, ó. dA é 1 vezes 10 elevado a 11 metros. E a distância do centro da estrela até o centro do planeta B, dB, é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Compare a força gravitacional que a estrela exerce sobre os planetas e marque a alternativa correta. Vejam só, ele quer que eu faça a comparação entre uma força gravitacional e outra. Como que eu posso fazer isso? Olha, eu posso fazer isso dividindo, por exemplo, FA sobre FB e verificando quantas vezes isso daqui vai ser maior ou menor, ok? Bora pensar nisso, mas de forma um pouquinho mais organizada. Se eu quiser determinar o valor da força sobre o planeta B, o que eu faço? Gzão, massa da estrela, massa do planeta B, sobre a distância que separa o planeta B ao quadrado. E a força sobre o planeta A é Gzão, massa da estrela, massa do planeta A, sobre a distância que separa o planeta A ao quadrado. Ok, vamos lá então substituir isso na equação. Eu vou fazer força de B, vou escrever, força de B, Gzão, massa da estrela, massa de B, sobre a distância de B ao quadrado. Dividido pela força de A. Quando eu tenho divisão de fração, eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Bora fazer isso? O inverso do denominador vai ficar dA ao quadrado sobre Gzão ME vezes MA. Olha só, não é porque ele deu um monte de informações que nós vamos usar. O valor de G a gente simplifica. A massa da estrela a gente nem usa. Então eu posso reduzir isso daqui, a comparação das duas forças, com massa de B. A massa de B mede 1,5 vezes 10 elevado a 24, que multiplica dA ao quadrado, é 1 vezes 10 elevado a 11 elevado ao quadrado, dividido pela força de A. Força de A não, já fizemos isso daqui, né? Dividido por dB ao quadrado. dB ao quadrado é 1,5 vezes 10 elevado a 11 elevado ao quadrado, que multiplica a massa de A. A massa de A é 2 vezes 10 elevado a 24. Ok. Olha o que eu posso fazer aqui, 10 a 24, 10 a 24. 10 elevado a 11 ao quadrado. Simplifiquei. 1 dividido por 1,5 ao quadrado. Cortei o quadrado.
Então, eu tenho que força de B sobre força de A vai ser igual a, se eu cortei o quadrado, eu corto isso daqui, né? O numerador fica só o número 1. Vai ficar 1,5 vezes 2. Opa! Força de B sobre força de A é igual a 1/3. Ou seja, a força sobre B é a força de A dividido por 3. Logo, então, a gente consegue assinalar de maneira correta o item D. A força gravitacional sobre o planeta B é 1/3 do valor da força gravitacional sobre o planeta A. Belezinha, galera? Tranquilo? Verifica aí se está tudo certinho, se conseguiram acompanhar e verifica se está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa aí? Tá faltando sim. Sabe o que tá faltando? Olha o que tá faltando aí, ó. Se inscrever no canal, gente. Mete o dedo no like aí, galera. Se inscreve no canal, beleza? Vamos lá para o próximo? Próximo exercício, ó. Exercício 9. Considere um corpo que realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse aqui é bem conceitual e bem rapidinho, né? O que demorou aquele lá, a gente tira agora nesse daqui. O que significa especificamente isso daqui, ó? Uniformemente variado. Significa que a aceleração ela é constante. Ela tem o mesmo resultado, tá? Com base nas leis de Newton, assinale o que for correto. Esse corpo possui velocidade constante? Não. Esse corpo possui aceleração constante. Então, o que eu posso afirmar aqui? Apenas o item B. Por que o item C está incorreto? O somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo se anula. Se a força resultante for igual a zero, isso aqui significa que a aceleração é igual a zero. E aí eu tenho velocidade constante. Quando a velocidade é constante, aí eu tenho um movimento uniforme e não uniformemente variado, ok? Uma força que varia em função do tempo atua sobre esse corpo. Opa, se a força variar, lembrando, resultante é massa vezes aceleração. Se a força variar, a aceleração varia também. Então não tem como ser uniformemente variado. Tranquilinho? Bora para mais um? Esse foi fácil, né? Olha só a questão 10. Na questão 10 ele falou: um aluno encontrou um anel dourado muito bonito e ficou curioso para saber se era feito de ouro. Para sanar sua curiosidade, ele lembrou das aulas de física em que aprendeu que cada material possui um calor específico distinto. Assim, decidiu realizar um experimento simples para calcular o calor específico do anel e compará-lo com os valores encontrados na literatura para identificar o material. No experimento, o aluno forneceu 10 calorias para o anel, em um ambiente termicamente isolado. Fez com que a sua temperatura variasse de 20 para 40 graus Celsius. E a massa do anel era de apenas 10 gramas. Com isso, qual o calor específico desse anel? Bom, vamos lá, do material, né, que compõe esse anel. Vamos lá. Valor de quê? 10 calorias. A mudança, a variação de temperatura, 40 graus Celsius, de 20 vai para 60. A massa, 10 gramas, ok? O que ele pede? O calor específico. Então, a gente vai utilizar a equação da quantidade de calor sensível, é o que macete. Eu tenho o valor de Q, é 10. Eu tenho o valor de M, é 10. Eu quero o Czinho, a variação de temperatura é 40. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Esse 10 simplifica. Mas se eu simplificar, fica o número 1 aqui. Então vai ficar 1 dividido por 40. Isso aqui é igual a Czinho. O valor de Czinho, 0,025 calorias por grama grau Celsius. O que nos leva a assinalar também a alternativa B, B de vida, né? Okay? Essa outra questão, a questão 11, ele fala o seguinte, ó. Vejam só. Nos últimos anos, temos observado no planeta Terra vários fenômenos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, alagamentos de cidades, secas extremas, queimadas, entre outros efeitos. Hoje a ciência mostra que parte dessas alterações climáticas observadas é causada pelas ações do ser humano, que provocam o aquecimento global. Uma dessas ações é a maior produção de gases que causam o efeito estufa, como o dióxido de carbono.
um gás capaz de absorver a radiação infravermelha, emitida pela superfície da Terra. Ao ser absorvida, essa radiação causa um aumento extra na temperatura da superfície terrestre. Suponha que o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera cause a absorção adicional de 1 watt por metro quadrado. Opa, apareceu um negócio diferente aqui, ó. Watt por metro quadrado. 1 watt por metro quadrado. Vamos fazer análise dimensional? O que é watt, gente? Watt é potência. Metro quadrado é área. Então, potência sobre área vale 1 watt por metro quadrado. Ok? De intensidade da radiação na superfície da Terra. Considerando que a área superficial da Terra seja de, importante, 5 vezes 10 elevado a 14 metros quadrados. Então, eu escrevo P sobre 5 vezes 10 elevado a 14. Isso aqui é igual a 1. Então, a potência é 5 vezes 10 elevado a 14 watts, ok? A massa da atmosfera seja igual a 5 vezes 10 elevado a 18 quilogramas e o calor específico igual a 1000 joules por quilograma Kelvin. Calcule, primeiro, a quantidade aproximada total de energia absorvida, que ele chamou por U, pela superfície da Terra no intervalo de tempo de 1 ano. Essa daqui foi bacana, porque o cara queria que você fizesse conta. Tem só muita conta. O que eu preciso lembrar aqui? Preciso lembrar que potência é energia por tempo. A potência é 5 vezes 10 elevado a 14. Para que a energia saia em joules, conforme ele pediu, ora, é necessário que o tempo também esteja em segundos. Olha a sacanagem. Intervalo de tempo, 365 dias. Vamos já passar lá para o outro lado. Isso aqui, é ΔE e é igual a 5 vezes 10 elevado a 14. São 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 3.600 segundos. Sim, era isso aqui que a gente tinha que fazer. O valor do ΔE vai ser 1,5768 vezes 10 elevado a 22 joules, tá? Foi preciso aí no valor da quantidade de energia, mas ele quer o valor dessa resposta aproximada. Aproximando isso daqui, então, a gente já teria uma resposta, né? Já tem uma resposta facinho aqui, que é esse aqui, 1,6 vezes 10 elevado a 22. Mas vamos aproveitar e vamos fazer a outra parte também. Bora fazer a outra etapa. Se eu fizer aqui a outra etapa, eu tenho o valor da massa. O valor da massa é 5 vezes 10 é 18. Eu tenho o valor de Czinho. Então é só lembrar que Q é M vezes Czinho vezes Δθ. O valor de Q é 1,6 vezes 10 elevado a 22. O valor de M é 5 vezes 10 elevado a 18. Ok? E o valor do Czinho é 10 elevado ao cubo vezes a variação de temperatura. Salvo já a aproximação, tá? Ele pediu tudo aproximadamente. Então fica 1,6 vezes 10 elevado a 22, dividido por 5 vezes 10 elevado a 21. Isso aqui é igual a Δθ. O valor da variação de temperatura, 3,2 kelvins. Opa! Então com isso a gente consegue assinalar alternativa A. Belezinha? Bora para mais um? Questão 12. Questão 12 é rapidinho, rapidinho mesmo, gente. Um cientista está realizando um experimento de laboratório e deseja medir a resposta de um circuito elétrico. Ele está utilizando um osciloscópio para medir a voltagem elétrica em função do tempo, conforme mostrado na figura a seguir. Considerando que o tempo está em milissegundos, isso aqui é importante, tá? 1 milissegundo corresponde a 10 a menos 3 segundos. Calcule a frequência de oscilação. Como que nós vamos calcular a frequência de oscilação aqui? Vejam só. Se eu pegar um ciclo
como isso daqui está marcando tempo, eu vou ter aqui a medida do período. Então vamos pegar um ciclo. Ó, peguei um ciclo. Até aqui. Até esse ponto. Quanto mede o período? 20 milissegundos. O período é 20 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Como a frequência é igual ao inverso do período, então eu escrevo 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer conta fácil? 10 a menos 3. Vai lá para cima, para o numerador. Fica 10 elevado ao cubo, que é 1000, dividido por 20. Então o valor da frequência, 50 Hz. Que nos leva a assinalar a alternativa A. Ok? Bora para mais um? Ó, questão 13, gente. Lá na questão 13, o que eu precisaria lembrar aqui? Ele fala que em rodovias cuja circulação de veículos pesados é intensa, a fim de reduzir o número de acidentes, são construídas áreas de escape, constituídas por uma grande faixa de pista extra designada a proporcionar uma zona de desaceleração segura. Vamos rabiscar um pouquinho aqui, ó. Vamos só abstrair um pouquinho o que ele está falando. Olha só. Imagine que isso aqui seja um veículo pesado, tá? Então, o que é necessário eu fazer aqui quando eu tenho um veículo pesado para evitar acidente? Eu vou colocar aqui, ó, uma superfície irregular, uma superfície com atrito. É isso que ele faz. Ele fala logo na sequência aqui, ó. Tais pistas são preenchidas, por exemplo, com brita ou areia, de forma a aumentar o atrito e reduzir a velocidade do veículo. O engenheiro, ao dimensionar o tamanho mínimo da pista da área de escape, assume que o trabalho máximo gerado pela força de atrito é igual à energia cinética do veículo. Ao desconsiderar a resistência do ar, ele faz as seguintes suposições. Vamos lá entender uma coisa, ó. Eu tenho aqui o veículo com uma certa massa e uma certa velocidade, ok? Ele está imaginando aqui que esse veículo, ele vai, posteriormente, chegar aqui nesse ponto e vai parar. Velocidade final igual a zero. Belezinha? Como que a gente poderia resolver esse exercício? Tem duas maneiras de resolver esse exercício, tá? Vamos lá resolver de uma maneira que é com a informação que ele deu no enunciado. Existe aqui forças atuando sobre o corpo. Temos força-peso, temos força normal, mas a gente tem também a força de atrito, ok? E o deslocamento, Jussão? Ora, o deslocamento está acontecendo para cá, ó. O deslocamento está acontecendo nesse sentido. Força e deslocamento tem sentidos contrários. Eu tenho aqui, peso é uma força conservativa, ela não altera a energia mecânica do sistema. Ah, mas a normal está na direção perpendicular ao deslocamento, então também não altera. Então, a gente tem a força de atrito. Opa, essa vai modificar. Eu posso escrever que o trabalho realizado por essa força não conservativa, que é a força de atrito, é igual à variação da energia mecânica. Trabalho realizado pela força de atrito é a força de atrito vezes o valor da distância, ou melhor, do vetor deslocamento, né? O valor de D, vezes o valor do cosseno do ângulo formado entre os dois. Isso aqui vai ser igual a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Trabalho realizado pela força de atrito. Então, a força de atrito é μ vezes a normal, vezes Dzinho. O ângulo formado aqui, ó, entre força, a força aponta para a esquerda, deslocamento para a direita, ângulo formado, 180 graus, certo? Então, o valor do cosseno que eu tenho que colocar aqui é o cosseno de 180 graus. Quanto mede cosseno de 180? É menos 1. Lá no final, a energia mecânica é zero. E no início, eu tinha a energia cinética. Ok? Então, vamos lá? Olha o que eu posso fazer. Esse sinal negativo cancela aqui, ó, com menos 1, que está multiplicando também.
Então, nós teremos que Mi vezes o valor da normal, a normal é mg, vezes D, é igual a m VI ao quadrado sobre 2. A massa, não importa a massa. Olha só que bacana, cortamos a massa. Com isso, vai nos ajudar bastante a eliminar aí duas opções. E eliminando duas opções, fica até mais fácil de a gente conseguir identificar qual seria a correta. Então eu tenho aqui, ó, que o valor dessa distância de escape, né, é VI ao quadrado. Mi vezes G passa para cá, dividindo. Não é para a gente resolver. É apenas para a gente entender como que as grandezas se relacionam. Só isso. Vamos ver lá. Primeira suposição. A distância mínima da pista é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. A distância é proporcional ao quadrado da velocidade. Opa, tá certo. Essa tá certa. O 2. A distância mínima é inversamente proporcional à massa do veículo. Repare uma coisa, a distância não depende da massa do veículo. Independente da massa do veículo, eu vou ter o mesmo resultado de distância. Então, isso aqui é falso. O 3. A distância mínima é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito. Isso daqui é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito. Se o D aumentar, é porque o coeficiente de atrito diminuiu, ok? Então, esse daqui também está correto. E o último, a distância mínima é diretamente proporcional à massa do veículo. Não depende da massa, vimos ali, ó. Falso também. O que nos leva, então, a assinalar a alternativa C, ok? Belezinha, galera? Lembrando, essa provinha foi uma provinha lá de domingo agora, né? Dia 8 de junho de 2025. Agora a gente está caminhando, então, para a nossa última questãozinha. Essa última questãozinha aqui seria a questão 14, uma questãozinha bem teórica, né? Ele fala o seguinte: dois amigos estavam estudando sobre os princípios da óptica geométrica e a aplicação desses princípios no comportamento da luz ao atravessar diferentes meios. E resolveram fazer uma pesquisa utilizando um chat baseado em inteligência artificial. No entanto, ao analisar algumas respostas fornecidas pelo chat, perceberam que nem todas estavam corretas. Considerando que chats baseados em inteligência artificial aprendem de forma generativa e que muitas pessoas fornecerem informações incorretas, a máquina pode acabar propagando esses erros. Analise as informações encontradas. Primeira afirmação: a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes e isotrópicos também, tá? Então a primeira aqui, ó, beleza, está certinha. Conseguimos identificar aí então a primeira opção. A primeira opção, certinha. Segunda opção: o ângulo entre o feixe de luz refletido e a superfície de um espelho é igual ao ângulo de incidência do feixe em relação ao espelho. Ele está falando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Opa, é uma das leis da reflexão. Então isso aqui também está certinho. A luz pode ser desviada ao passar de um meio para o outro, um fenômeno conhecido como difração. Opa, um alerta para isso daqui. Talvez ele queria falar refração. Aí sim, tá? Então o 3 está errado. O 4, o índice de refração de um meio é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e o valor da velocidade da luz no meio. Esse aqui está correto. Belezinha, galera? Espero ter ajudado vocês. Finalizamos aqui a resolução da prova de física da UFLA e tendo mais dúvidas aí, ficou com dúvida de alguma questão, joga nos comentários, tá? E não se esqueçam de uma coisa importantíssima, uma coisa fundamental. Quer acompanhar aqui a resolução? É só se inscrever no canal, ativar a notificação que estaremos aqui, ok? Até mais, galera! Tchau, tchau!